Ótima notícia! O famoso advogado Kakai agora está do nosso lado, fazendo pressão no STF pela revisão da vida toda, em defesa dos aposentados de todo o país. E hoje, nós vamos trazer para vocês a tese que Kakai está defendendo no STF. E se assim como eu e o Kakai você também faz parte desse movimento de pressão ao STF, comente "Revisão da vida toda já" nos comentários e envie esse vídeo para todos os seus conhecidos. Vamos lutar até vencer. Se você entrou com a ação da revisão da vida toda antes de março de 2024, seu direito pode ser preservado, mesmo após a reviravolta do Supremo Tribunal Federal. Isso porque existe uma regra que protege processos anteriores a uma mudança de entendimento judicial. Essa proteção está no artigo 1040 do Código de Processo Civil. Ele obriga os juízes a aplicar automaticamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça, assim que ela é publicada, mesmo que ainda caiba recurso. Isso vale, inclusive, para decisões favoráveis à revisão da vida toda. Na prática, isso quer dizer que todas as ações que estavam aguardando julgamento nas instâncias inferiores, desde 2019, já podiam ser decididas com base na tese do STJ, que era favorável aos aposentados. E isso sem depender do Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça julgou o tema 999 e reconheceu a validade da revisão da vida toda. Depois disso, o Supremo confirmou esse entendimento no tema 1112. Com isso, criou-se uma jurisprudência sólida a favor dos segurados. Milhares de aposentados confiaram nessa jurisprudência e entraram com ações entre 2019 e 2024. Agora, com a nova decisão do Supremo desfavorável, surge a dúvida. Esses processos ainda podem ser julgados com base na tese antiga? É justamente aqui que entra a necessidade da chamada modulação dos efeitos. Essa modulação serve para proteger quem agiu conforme a jurisprudência vigente, evitando prejuízos provocados por mudanças repentinas no entendimento dos tribunais superiores. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakai, apresentou argumentos consistentes em defesa da modulação. Segundo ele, não é possível aplicar a nova decisão do Supremo a quem já tinha a ação em andamento baseada nas regras anteriores. Esses argumentos foram publicados em um artigo no Conjur, um dos portais jurídicos mais respeitados do país. O foco principal da análise é mostrar que a lei está do lado dos aposentados e que o Supremo tem obrigação de respeitar a própria jurisprudência. Além do artigo 1040, outro dispositivo fundamental é o artigo 927 do Código de Processo Civil. Ele prevê que, quando há mudança de jurisprudência, o tribunal pode limitar os efeitos da nova decisão para proteger o interesse social e a segurança jurídica. A segurança jurídica é um princípio que impede o Poder Judiciário de surpreender os cidadãos com mudanças abruptas nas regras. Quem entrou com uma ação baseada em decisões válidas e vigentes tem o direito de não ser prejudicado por uma guinada posterior. Esse ponto é ainda mais relevante porque o próprio Supremo Tribunal Federal levou mais de 1 ano e meio para mudar de posição. Durante esse período, diversas decisões foram proferidas com base na tese da revisão da vida toda. Não se trata de expectativa, mas de direito adquirido. No julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, o Supremo voltou atrás e decidiu que o segurado não pode escolher a regra mais vantajosa. Mas essa decisão não pode atingir quem já estava com o processo em curso. No julgamento virtual dos embargos de declaração, o relator, ministro Nunes Marques, rejeitou o pedido de modulação. O voto dele foi criticado por especialistas, por não enfrentar adequadamente os argumentos jurídicos apresentados em favor dos aposentados. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque no processo. Esse pedido suspende o julgamento virtual e leva o caso para o plenário físico do Supremo,
onde os ministros terão que discutir todos os pontos de forma aberta e presencial. Essa mudança de ambiente é importante. No plenário físico, os votos costumam ser mais detalhados e o debate mais aprofundado. É uma nova chance para que a Corte reconheça que há, sim, necessidade de proteger os processos iniciados antes da mudança jurisprudencial. Outro ponto que precisa ser desmentido é a ideia de que a revisão da vida toda geraria um impacto de quase 500 bilhões de reais nos cofres públicos. Esse número foi apresentado pela Advocacia Geral da União, mas nunca foi acompanhado de documentos técnicos confiáveis. A ausência de comprovação real sobre esse suposto impacto financeiro enfraquece o argumento da União. O custo de respeitar direitos adquiridos não pode ser usado como desculpa para descumprir a lei. A Constituição e o Código de Processo Civil não autorizam isso. A estratégia da AGU tem sido usar números inflados para criar medo e convencer os ministros a desfazerem decisões anteriores. Mas o judiciário não pode funcionar com base em boatos ou ameaças econômicas. A segurança jurídica deve prevalecer. A revisão da vida toda foi reconhecida em 2 julgamentos distintos. Primeiro, no tema 999, pelo Superior Tribunal de Justiça. Depois, no tema 1112, pelo próprio Supremo. Ambos os temas têm força vinculante e devem ser respeitados. Quando um aposentado entra com ação seguindo essas decisões, ele está apenas exercendo um direito previsto em lei. Ele não pode ser penalizado porque, depois, o Supremo mudou de ideia. Isso contraria todos os princípios do direito. Mesmo que se admita, por absurdo, que havia alguma dúvida sobre a tese, o Código de Processo Civil exige que a mudança de entendimento venha acompanhada da modulação. Isso evita que os tribunais prejudiquem quem confiou nas decisões anteriores. A própria Constituição garante o direito ao benefício mais vantajoso. Isso inclui a possibilidade de o segurado optar por uma regra que aumente o valor da sua aposentadoria, desde que essa regra esteja em vigor na época do pedido ou da ação. Negar essa possibilidade depois que milhares de ações já foram ajuizadas é criar uma instabilidade perigosa. A população começa a perder a confiança no judiciário e na validade das próprias leis. Isso fragiliza todo o sistema jurídico. Não se trata de favorecer um grupo ou outro. Trata-se de garantir que as pessoas possam confiar nas decisões judiciais. Quando um tribunal superior define uma tese, ela deve ser respeitada até que outra tese a substitua de forma clara e justificada. No caso da revisão da vida toda, o Supremo precisa reconhecer que as ações ajuizadas antes de março de 2024 não podem ser prejudicadas. Essas ações foram fundamentadas em jurisprudência válida, com base em decisões do próprio STF. Se o Supremo decidir que essas ações também serão atingidas pela nova interpretação, estará dizendo que o cidadão nunca pode confiar em decisão alguma. Isso é grave, porque mina o princípio da estabilidade das relações jurídicas. A modulação dos efeitos é a única forma de preservar o mínimo de coerência institucional. É uma ferramenta que o próprio Código de Processo Civil oferece para evitar injustiças provocadas por mudanças repentinas na interpretação da lei. Esse debate é um teste para o Supremo. Ou ele reafirma o compromisso com a segurança jurídica, ou passa a mensagem de que seus próprios precedentes não valem nada. A decisão que será tomada afetará milhares de famílias em todo o Brasil. Estamos diante de uma oportunidade para o Supremo corrigir a rota e garantir que quem confiou nas decisões anteriores não será penalizado. Isso é o mínimo que se espera de uma Corte Constitucional. Se você chegou até aqui, comente a frase "revisão da vida toda já", para que a gente saiba quem realmente está interessado em entender seus direitos até o fim.